Olá, sejam bem-vindos ao canal Automação e Simulação. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a cena 9 do Factorio. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para uma playlist da Real Games que contém a simulação de todas as cenas pré-configuradas do Factorio. Nós vamos nos basear nessas simulações para realizar a nossa programação. Vamos ver como fica a simulação da cena 9. Nesta cena, nós temos duas esteiras de entrada, porém somente uma de saída. Em um dado momento, temos que transferir o item da esteira que não está conectada com a saída para a esteira que está conectada com a saída. Agora que nós vimos a simulação da cena 9, vamos criar o projeto onde vamos realizar a programação desta cena. Primeiro, abrimos a pasta Factorio na área de trabalho e abrimos o nosso projeto base 2. Caso você não tenha assistido o nosso vídeo intitulado Programação de CLP, Painel Elétrico, Componentes e Programação, eu recomendo muito que você assista. Neste vídeo, nós criamos o projeto base 2, que contém configurações necessárias para que o CodeSys possa se comunicar com o Factorio. Também contém lógicas referentes ao botão de emergência, aos botões Start, Stop e Reset e a chave seletora, do modo manual e automático. Também recomendo que você assista o nosso vídeo titulado Comunicação CodeSys e Factorio via Modbus TCP/IP. Neste vídeo, nós criamos o projeto base 1, que é o alicerce para a criação do projeto base 2. Com o nosso projeto criado, nós vamos em File e Save Project As, ou salvar como. Vamos nomear o nosso projeto com o nome da cena que estamos programando neste vídeo. Pronto, nosso projeto está criado. Com o nosso projeto criado, o nosso próximo passo é mapear as entradas e saídas do Factorio para o CodeSys. Mas, antes de seguirmos para esse passo, já deixe o seu like e, se não for inscrito, se inscreve no nosso canal. Agora, vamos abrir o Factorio. Vamos em cenas e escolhemos a cena que vamos programar neste vídeo. Agora vamos em File, Drivers, e em Driver vamos escolher a opção Modbus TCP/IP Server. Como fizemos em cenas anteriores, vamos estar acrescentando uma entrada digital referente ao modo manual na minha chave seletora. Eu tinha 11 aqui entradas digitais, agora eu acrescento mais uma. Vamos ter um total de 12 entradas digitais, 14 saídas digitais e uma saída analógica. Agora vamos realizar o mapeamento destas entradas e saídas do Factorio no CodeSys. Agora nós vamos em VE, Devices e Modbus TCP Slave, Modbus Slave Channel, e vamos criar os nossos canais. No canal 0, utilizando a função 2, nós vamos mapear as entradas digitais. Temos um total de 12 entradas digitais. No canal 1, através da função 15, nós vamos mapear as nossas saídas digitais. Temos um total de 14 saídas digitais. No nosso canal 2, através da função 6, nós vamos mapear a nossa saída analógica. Com os canais criados, nós podemos realizar o mapeamento. Estas são as nossas entradas digitais. Agora vamos mapear as saídas.
Essas são as nossas saídas digitais. E aqui embaixo temos a nossa saída analógica. Com o nosso mapeamento concluído, podemos realizar a programação. Primeiro, adicionamos duas variáveis que vamos estar utilizando durante a nossa programação. A primeira variável que acrescentamos vamos utilizar no nosso sensor de saída para indicar que o objeto passou completamente por ele, e a outra variável counter, que é do tipo word, nós vamos utilizar para estar realizando a contagem de caixas que passaram ali pelo sensor de saída. Na Network 6, nós vamos estar acrescentando lógicas referentes às duas esteiras, a esteira 1 e a esteira 2, que são as esteiras de entrada. Vamos revisar a lógica da Network 6. Ao pressionarmos Start e setarmos a variável Enable, quando o sensor que está no final da esteira 1 não detectar nenhum objeto, nós setamos a esteira 1. E, quando o sensor que está no final da esteira 2 não detectar nenhum objeto, nós setamos a esteira 2. São estes sensores aqui, tá? Este aqui é o sensor da esteira 1 e este é o sensor da esteira 2. E, quando eles detectarem o objeto, nós resetamos as respectivas esteiras. Vamos revisar a lógica da Network 7. Quando meu sensor de entrada 1 detectar um objeto, ou meu sensor de entrada 2 detectar um objeto, e quando a minha variável caso for igual a 0, eu reseto a memória 1.0 e seto a memória 1.1. Eu acrescentei as variáveis, a variável caso, que eu vou estar explicando ela na próxima network. Antes de revisarmos a lógica da Network 8, vamos apagar aqui das variáveis a variável counter. Nós já havíamos declarado esta variável quando realizamos o mapeamento, então não é necessário declarar aqui. Também vamos estar endereçando a variável caso. Agora vamos revisar a lógica da Network 8. Com a memória 1.1 setada, quando o meu sensor de entrada 1 detectar um objeto, eu movo 1 para a variável caso. E, quando o meu sensor de entrada 2 detectar um objeto e o sensor de entrada 1 não detectar um objeto, eu movo 2 para a variável caso. Quando o meu caso for diferente de 0, eu reseto a memória 1.1 e seto a memória 1.2. Analisando a nossa lógica aqui, a gente percebe que o caso 1 tem uma prioridade, tá? Por quê? Basta o meu sensor de entrada 1 detectar um objeto que nós vamos mover 1 para a variável caso, independente do que esteja acontecendo com o meu sensor 2, se ele está detectando o objeto ou não. Tá? Isso significa que se os dois detectarem ao mesmo tempo, eu vou mover 1 para a minha variável caso, tá? Pois para eu mover 2 para a variável caso, meu sensor 2 tem que estar detectando o objeto
mas o meu sensor 1 não pode estar detectando nenhum objeto. Então o caso 1 tem prioridade, tá? Sobre o caso 2. Vamos revisar a lógica da Network 9. Com a memória 1.2 setada, quando o meu caso for igual a 1, nós setamos a esteira 1 e setamos a esteira de carregamento 1, que é essa esteira aqui. Vamos revisar a lógica da Network 10. Com a minha memória 1.2 setada, e quando a minha variável caso for igual a 2, eu vou setar a esteira 2 e vou setar a esteira de carregamento 2. Quando este sensor detectar um objeto, eu vou setar a variável transferLeft1 e a variável transferLeft2. Também seto a minha memória 0.4 e reseto a esteira de carregamento 2. Por que eu setei essa memória 0.4? Para, através deste contato aqui, impedir que a esteira de carregamento 2 seja setada novamente, tá? Porque não adianta de nada eu resetar ela aqui se a minha memória 1.2 que está setando a esteira de carregamento 2 ainda está setada, tá? Ela vai continuar sempre setando esta esteira de carregamento 2, a não ser que eu coloque um bloqueio nela ou resete a memória 1.2. Como eu não quero resetar a memória 1.2 neste momento, eu vou usar esta memória aqui para bloquear e impedir que a minha esteira de carregamento 2 seja setada novamente. E quando este sensor detectar o meu objeto, eu vou setar a esteira de carregamento 1 e resetar a variável transferLeft1 e a variável transferLeft2. Vamos ver como fica aqui no Factorial. Tá? Quando a minha variável caso for igual a 2, eu vou ligar a esteira, tá? E vou ligar a esteira de carregamento 2. Quando a minha peça for detectada por este sensor, eu vou ligar a esteira de transferência 1 e 2, que são essas esteiras laranja aqui, tá? Elas vão levar o meu objeto da esteira de carregamento 2 para a esteira de carregamento 1. Então, quando o meu objeto vier para a esteira de carregamento 1 e este sensor detectar ele, ele vai ligar a esteira de carregamento 1 e resetar essas esteiras de transferência 1 e 2, que são essas esteiras laranjas aqui. Vamos revisar a lógica da Network 11. Com a minha memória 1.2 setada, quando o meu objeto passar completamente pelo sensor de saída, o que é detectado por este bloco de função, eu vou mover 0 para a variável caso e vou resetar a minha memória 1.2, resetar a minha memória 0.4 e resetar a esteira de carregamento 1. Caso eu esteja no modo automático e não pressione o botão stop, eu vou setar a memória 1.0 e reiniciar o meu ciclo. Caso eu esteja no modo manual ou tenha pressionado o botão stop, eu vou resetar a variável enable e encerrar o meu ciclo. Vamos revisar a lógica da Network 12 e a lógica da Network 13. Quando o meu sensor de saída, ou meu sensor de transferência 1, ou meu sensor de transferência 2, estiverem detectando um objeto, eles vão ligar a minha esteira de saída. Então a minha esteira de saída vai estar ligada enquanto um desses sensores estiverem detectando o objeto.
Você tem a opção de setar direto já a esteira de saída, mas aí você vai estar gastando muita energia desnecessariamente. Por que eu estou usando esses sensores aqui? Porque a gente não tem nenhum outro sensor que indique que o meu objeto já chegou lá no removedor, né? Então eu utilizei esses sensores para ligar a minha esteira de saída, tá? Então enquanto um desses sensores estiver detectando o objeto, eu ligo a minha esteira de saída. E quando o meu objeto passar completamente pelo sensor de saída, o que é detectado por este contato aqui, eu vou mover um para a minha variável counter. Na verdade, eu vou adicionar um à variável counter, tá? E isso vai ser exibido lá no meu display. Agora, vamos dar start no nosso CLP, fazer o nosso login. Startar o nosso servidor. Porém, antes de eu startar a minha cena, o que vamos fazer? Vamos fazer um ajuste no sensor de entrada 1 e no sensor de entrada 2. Tá? A gente clica com o botão direito do mouse, vamos em File Rotation e vamos clicar 5 vezes aqui no negativo. No sensor de entrada 2, nós vamos em File Rotation e clicamos 5 vezes para o lado positivo. É muito importante que você clique o mesmo número de vezes, tá? Então agora a gente já pode realizar a nossa simulação. Bora dar play na nossa cena. Vamos testar primeiro o modo automático. Desculpe, modo manual. Pode ver que quando chega ao mesmo tempo, a esteira 1 tem prioridade para realizar o descarregamento, tá? Como eu estava no modo manual, ele realizou só um ciclo e parou. Vou resetar aqui a minha cena. Vamos testar agora o modo automático. Então, para que eu fiz esse ajuste no sensor? Para quando estiver transferindo da esteira de carregamento 2 para a esteira de carregamento 1, não colidir a ponta desse pallet aqui com o pallet que está esperando aqui, tá? Você vê que ele passa para cá e não tem colisão, tá? Você vê que eles ficam a uma certa distância aqui. Isso só acontece por causa desse ajuste no sensor, tá? Outra maneira de resolver seria mudar a velocidade das esteiras, tá? Para dar tempo de parar, tá? Mas a maneira mais fácil é ajeitando o sensor, tá? Então você percebe que está tudo certo com a nossa lógica aí, tá? Vamos testar o nosso stop. Mesmo no modo automático, ele para, tá? Então vou dar play novamente. Passou aqui pelo sensor de saída, contou um aqui. Vou testar o botão de emergência aqui, tá? Ó. Ele para em qualquer estágio que eu esteja, tá?
Vou resetar minha cena. E agora a gente vai estar revisando a nossa lógica completa, tá? Aqui na minha Network 1 nós temos a parada de emergência. Na Network 2, uma lógica referente aos botões Start, Stop e Reset. Na Network 3 é a lógica do pisca-pisca do LED vermelho. Na Network 4 é o acionamento do modo automático. Na Network 5 o acionamento do modo manual. Na Network 6 nós temos lógicas referentes à esteira 1 e 2. Tá? Independente de passo, sempre que nós estivermos pressionado Start, os pallets vão estar se movendo em direção à esteira de carregamento. Né? E quando eles atingirem os sensores, eles param. Tá? Aqui é para indicar que chegou um pallet em um dos sensores. Tá? Na Network 8 é para escolher qual caso eu vou, para o caso 1 ou para o caso 2. Aqui na Network 9 é quando eu escolho o caso 1, eu vou ligar minhas esteiras 1 e a de carregamento 1. Na Network 10 é a transferência da minha esteira de carregamento 2 para a esteira de carregamento 1. Tá? Aqui na 11 é o fim do ciclo se eu tiver pressionado stop ou esteja no modo manual, e o reinício do ciclo se eu tiver no modo automático. Tá? Aqui é a lógica da esteira de saída, e aqui é a lógica do meu computador e do meu display. Tá? É isto, esta é a nossa lógica completa. Até mais, pessoal. Obrigado por assistir.